Olá, quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português, desculpa. E o nosso conteúdo da nossa aula de hoje é um conteúdo novo, né, do quarto bimestre, e é sobre grau do adjetivo, que se encontra lá na página 113 do livro de língua portuguesa de vocês. Vamos lá. Observe a cena. Tem 3 meninas aí, certo? Embaixo tem falando, Márcia é tão alta quanto Mônica. Bel é mais alta do que Márcia e Mônica. Márcia e Mônica são menos altas do que Bel. Logo embaixo tem falando, nas frases acima, os adjetivos são no grau comparativo. Então, vamos lá relembrar o que é adjetivo. Adjetivo é o que dá qualidade ou característica ao substantivo, certo? Então, vamos lá aqui. O grau comparativo são 3, que é o de igualdade, superioridade e inferioridade, certo? São 3. E cada um deles diz uma coisa. O comparativo de igualdade, quando a característica expressa pelo adjetivo aparece com a mesma intensidade nos elementos que se comparam. Exemplo, o adjetivo de igualdade, o comparativo de igualdade, sempre ele vai vir acompanhado de tão, o adjetivo, tanto ou quanto. Exemplo, pegar o exemplo. Então, o exemplo aqui. Márcia é tão alta quanto Mônica. Então, ele está dizendo que elas têm a mesma altura, igual, certo? Então, vocês podem observar que aqui tem um tão, que está aqui, o adjetivo e aqui o quanto, que também poderia ser tanto, certo? Que está escrito de forma correta também. Agora vamos para o de superioridade, certo? É comparativo de superioridade quando a característica expressa pelo adjetivo aparece mais intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. Então, o de superioridade, ele sempre vai vir com mais, vai ter o adjetivo que ou do que. Exemplo, Bel é mais alta do que Márcia e Mônica. Então, observe que o grau de intensidade, ele é mais intenso, né? Como aqui ele está dizendo, ele é mais intensificado no primeiro, né? No primeiro elemento, aqui como Bel. Bel, ela é mais alta, ele tá bem destacando ela aqui, né? Que ela é mais alta do que Márcia e Mônica, certo? Então, observe que aqui tem o mais, certo? Que está aqui, ele tá aqui também. O adjetivo, que é alta, e aqui, ó, do que está aqui, que também poderia ser que também está com a escrita corretamente, certo? Agora vamos para o último, que é o de inferioridade, certo? Então, é comparativo de inferioridade quando a característica expressa pelo adjetivo aparece menos intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. Então, o de inferioridade, ele sempre vai vir acompanhado com o menos, vai ter o adjetivo, vai ter o que ou do que. Exemplo, Márcia
e Mônica são menos alta do que Bel. Então, aqui no de inferioridade, ele destaca, né, que aparece menos intensificada a primeira pessoa. E quem é a primeira pessoa aqui? Márcia e Mônica. Então, ela é intensificada, certo? Então, ele está destacando que Márcia e Mônica, elas são menos altas do que Bel. Vocês podem observar que aqui tem o menos, aqui também tem. Vem o adjetivo, alta, e tem aqui, ó, do que aqui está, do que, certo? Que também poderia ter sido que também está com a escrita corretamente. Então, o que é que a gente pode observar aqui? A gente pode observar aqui que o de igualdade, ele compara uma coisa que é igual, certo? O de inferioridade, superioridade, ele destaca uma pessoa superior, que é mais, certo? Como nesse caso aqui. E o de inferioridade, ele no caso, diminuindo aí, né? A primeira pessoa que ele está dando superioridade, tá dizendo que é mais a primeira pessoa, e aqui ele está, do inferioridade está diminuindo, no caso, né? A primeira pessoa, que no caso é intensificada na primeira pessoa, certo? Agora, a gente vai ver aí os adjetivos, certo? Então, vou dar uma paradinha aqui agora, que até vai apagar, e já vou escrever uma outra coisa, certo? Para explicar para vocês. Então, vamos lá, né? Lá no livro de vocês tem dizendo: os adjetivos bom, mal, grande e pequeno possuem formas diferentes para o comparativo de superioridade. Então, a gente não vai falar mais bom, a gente vai falar melhor. A gente não vai falar mais mal, vai falar pior. A gente vai falar mais grande, vai falar maior. A gente vai falar pequeno, vai falar menor, certo? Agora, a gente tem aí o exercício na metade da página 13, certo? E também na metade da página 114, que está relacionada a esse conteúdo que a gente acabou de ver, que a tia explicou, certo? Então, eu vou estar dizendo rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, certo? Porque quando o vídeo ficar muito longo, acaba que não dá para os meninos assistirem com qualidade em casa, porque o vídeo perde a qualidade e fica travando, certo? Então, eu vou dar uma lida rapidinho para o vídeo não ficar muito grande. Então, primeira questão: circule os adjetivos das frases e sublinhe os substantivos aos quais se referem. Então, ele aí tá pedindo para você circular o adjetivo e vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo, certo? Certo? Sublinhar os substantivos aos quais se referem. Então, na letra A, ele tá falando aí: Mariana é uma aluna aplicada. Então, o adjetivo aí é o quê? Aluna, né? Mariana é uma aluna aplicada. Então, não, na verdade, o substantivo é aluna e o adjetivo é aplicada, porque é o que tá dando qualidade ou característica, né, ao substantivo. Uma coisa que vocês não estão fazendo nada demais. Segunda questão: reescreva as frases substituindo as locuções e adjetivas destacadas por um adjetivo correspondente. Então, letra A: não é bom ficar exposto à luz do sol por muito tempo. Então, a palavra destacada aí é do sol e vocês já estão destacando por um adjetivo correspondente, que no caso pode ser: não é bom ficar exposto à luz solar por muito tempo. Então, no lugar do sol, ficou solar, certo? Agora, vamos lá para a terceira. Na terceira, tá dizendo aí, ó:
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, de acordo com os graus de comparativo que a gente acabou de ver, vocês vão estar aí numerando. Quarta questão. Observe as cenas e complete as frases de acordo com o que se pede. Com o que se pede entre parênteses. Então, tem aí duas moças, certo? Uma de blusa azul e uma de blusa amarela. E tá dizendo aí, ó, Sandra é... Aí, lá embaixo tem... Bom, já eu chego. Sandra é... Aí tem um tracinho bonita... Shirley. Então, aí é um grau comparativo de igualdade. E a gente viu que no grau de comparativo de igualdade, sempre tem o mais, tem um adjetivo, tem um tão ou quanto. Então, aí como é que vai ser? Sandra é tão bonita quanto Shirley. Então, elas são bonitas na mesma intensidade, certo? E a mesma coisa vocês vão estar fazendo nas outras figuras. Lembre-se que o que ele está pedindo para você escrever nesses tracinhos é o que está em parênteses. E no caso da segunda figura, ele vai pedir que é o grau comparativo de inferioridade. Vocês vão estar lá olhando no assunto qual é os exemplos lá que ele dão no grau comparativo de igualdade e vai estar respondendo. Já no último, está dizendo que é o de igualdade novamente. Então, vocês vão repetir. Vai lá olhar e vai estar colocando, certo? Qualquer dúvida, vocês voltam ao conteúdo para poder entender melhor, certo? E a tia vai estar colocando um vídeo educativo para que vocês possam assistir. Tá legal? Beijos e até a nossa próxima aulinha.